Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo de São Paulo. Seja bem-vindo ao Mercado do Campo desta terça-feira e, como sempre, eu abro o programa de hoje falando do mercado financeiro. Nesta terça-feira, o dólar rompe o patamar dos R$ 3,33, depois da queda de ontem, acompanhando o movimento da moeda norte-americana também no exterior. A alta do dólar comercial no dia de hoje é de 0,81% e, como eu falei, o dólar comercial com esta alta é cotado aos R$ 3,33 mais 20. Enquanto isso, o índice Bovespa registra uma queda acentuada de 1,5% e recua para os 83.808 pontos, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Os analistas atribuem a desvalorização do índice à saída de Henrique Meirelles da Fazenda, deixando o cargo vago para concorrer ao Planalto. Dólar em alta, índice Bovespa em queda, portanto, nesta terça-feira, 27 de março. E a queda na taxa Selic, atrelada à maior concorrência, uma concorrência mais acirrada dos bancos, já está impactando positivamente para os produtores rurais na hora de buscar crédito. Quem comenta o assunto é o jornalista Walter Puga Júnior. De fato, a Selic caiu e caiu muito, mas os juros nos bancos não cedem na mesma velocidade nem na mesma proporção. Bom, essa trajetória na queda da taxa básica de juros, a chamada Selic, aliada aí à maior competição entre os bancos brasileiros, cria, na verdade, um ambiente muito mais confortável para o produtor rural tomar crédito, pelo menos crédito rural. É o que avaliam especialistas já consultados por jornalistas da Agência Estado, por exemplo. Caminhamos para um custo menor do financiamento agrícola diante de sucessivos cortes da Selic. É o que lembrava, por exemplo, o sócio-diretor da consultoria Macrosector, o Fábio Silveira. Em contrapartida, para ganhar market share no agronegócio, maior participação, esta corrida tende também a elevar o nível de risco dos bancos. Vamos lembrar, atualmente a taxa Selic está em 6,5% ao ano, depois dessa última redução recente de 0,25 ponto percentual, decidida pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. Isso ocorreu na semana passada. Vale lembrar também, foi o 12º corte consecutivo na taxa básica de juros e a expectativa é de que haja mais uma diminuição na próxima reunião, outros 0,25%, 0,25 pontos percentuais, na próxima reunião que será realizada em maio. Agora, o fato é que as instituições financeiras privadas não estão habituadas a lidar com o produtor rural. Também o produtor rural não está acostumado a lidar com bancos, É um dos fatores que podem elevar o risco dessas operações. Agora, alguns bancos já mostram interesse em reduzir as taxas de juros. A redução da taxa de juros anunciada por diversos bancos na semana que passou também deve contemplar a agropecuária e refletir na maior demanda do setor agropecuário por recursos. Isso vai ocorrer agora até o final de junho, antes do início da safra 2018-2019. Vale lembrar, começa a partir de 1º de julho. É o que lembrava o superintendente de agronegócios do Santander, o Carlos Aguiar. Segundo ele, o banco tomou a iniciativa de reduzir taxa de juros após a decisão do Banco Central de reduzir mais um pouco a taxa Selic. Segundo ele, o dinheiro tende mesmo a ser tomado tanto para custear antecipadamente a produção da próxima temporada, como para investimentos referentes à atividade. Importante lembrar que o juro, embora não tenha tido uma baixa, como ocorreu com a Selic, tende mesmo a um valor menor. E isso leva a crer que estará melhor para o produtor rural conseguir agora, junto aos bancos privados, financiamento para o seu trabalho no campo. É com você. Walter Puga Júnior, de olho na informação. E a colheita da soja já está praticamente concluída no centro-oeste do país. E para saber se o tempo vai contribuir nos próximos dias para essa etapa final dos trabalhos, vem aí Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, com as informações do tempo. Juliana. Olá, boa tarde a todos. A colheita da soja segue avançando na maior parte do país e a região centro-oeste é a região mais adiantada, tanto que os 3 estados da região já estão com as atividades de colheita praticamente finalizadas. Agora, a disponibilidade hídrica do solo segue mais elevada, especialmente na região centro-oeste, que é onde os índices variam de 90% até 100% entre Mato Grosso e também no estado de Goiás. Para os próximos dias, tem previsão de
chuva ainda, dessa vez Mato Grosso e o estado do Mato Grosso do Sul é que recebem as pancadas mais significativas de chuva. Essas instabilidades estão associadas com um sistema que se localiza em altos níveis da atmosfera e é conhecido como Alta da Bolívia. Esse sistema aumenta condições para pancadas de chuva na região central por conta da circulação dos ventos lá em altos níveis. Na região sul tem previsão de chuva também. O volume de água agora já não deve ser tão elevado como na região centro-oeste, mas as pancadas seguem um pouco mais persistentes. No sudeste, chuva mais fraca e tempo firme em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Para os próximos dias, as chuvas voltam a se espalhar pelo centro-sul, mas as instabilidades perdem intensidade, tanto que a chuva perde tanta intensidade no Rio Grande do Sul que o tempo mais seco volta a predominar. E durante o terceiro e último período, o tempo pouco vai mudar no centro-sul, as pancadas ainda atuam, só que de maneira mais fraca, principalmente na região sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. A chuva até consegue ganhar um pouco mais de força entre Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, mas nas áreas mais ao norte desses estados. Isso porque as áreas de instabilidades voltam a ganhar intensidade nas áreas mais ao norte do país e acabam influenciando o tempo entre Mato Grosso e o estado mineiro. Então, durante as próximas semanas, como tem previsão de chuva perdendo intensidade na maior parte do centro-sul, isso volta a trazer cenários bastante otimistas para o andamento da colheita da soja na maior parte da região. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Combinado, Juliana. E daqui a pouquinho mais, às 6 horas da tarde, vem mais uma edição do programa Pecuária BR, trazendo as principais notícias e os preços da pecuária brasileira. Direto da redação de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, a Renata Ferreira traz os destaques de hoje. Olá, Renata. Olá, Sara. No Pecuária BR, hoje destacamos a produção de carne bovina no estado de Mato Grosso, que teve crescimento em 2017, mesmo em um ano de instabilidades. Vamos falar também sobre o mercado de insumos, como ele pode afetar a pecuária agora, em 2018. E as informações do terceiro leilão virtual Agropecuária Continental e convidados, com realização da Central Leilões. E tem muito mais pecuária para você a partir das 18 horas, horário de Brasília. Obrigada pelo espaço e até lá! Até lá, Renata. E o assunto por aqui agora é o mercado do café, que opera em alta nesta terça-feira. Eu começo destacando o café arábica na Bolsa Futura de Nova York. De olho na tela, destaque para o contrato de maio, que hoje apresenta uma alta de 0,67%, avançando para $1,18 por libra-peso. De acordo com as informações da Agência Estado, investidores e fundos alteraram posições hoje durante a sessão, dado o baixo patamar de preços atingidos pelo mercado. Os contratos de julho aparecem por $1,21 por libra-peso e os contratos com entrega em setembro são cotados acima de $1,23 por libra-peso nos últimos negócios. Café arábica em alta em Nova York, então, nesta terça-feira, assim como o café BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo. O contrato que apresenta maior alta na sessão eletrônica de hoje é o contrato de março, que avança quase 2,5% nesta terça-feira. Já os contratos com entrega em maio registram alta de 0,74% para $143,75 a saca. Os contratos com entrega em julho registram alta de 0,76% para $139,65 a saca. E os contratos com entrega em setembro, mês referência para o mercado do café, avançam 0,2% na sessão de hoje para $147,20 a saca no ajuste atual. Terminamos com o café robusta na Bolsa Futura de Londres, que acompanha esse movimento positivo do café arábica em Nova York e também vem com ajustes técnicos depois de perdas aí registradas nas últimas sessões. De olho na tela mais uma vez, contratos com entrega em março, com alta significativa de 2,70%. Com isso, o contrato de março avança para $1.783 a tonelada nos últimos negócios. Contratos com entrega em maio têm alta de 2,78% para $1.735 a tonelada e os contratos com entrega em julho
registra uma alta de quase 2,5% para 1.757 dólares a tonelada. Os contratos com entrega em setembro, mês referência para o mercado do café, como eu já destaquei, também estão neste mesmo patamar do contrato de julho em 1.757 dólares a tonelada nos últimos negócios. Dia de alta, portanto, para o café arábica em Nova York, café BMF Bovespa, negociado na B3 em São Paulo, e também café robusta na Bolsa Futura de Londres. E no primeiro bimestre deste ano, as exportações do agronegócio paulista registraram uma queda de 10%, puxadas principalmente pela diminuição nas vendas no setor sucroalcooleiro. Neste mesmo período, o superávit do agronegócio no país cresceu 7%. Gustavo D'Angelo tem as informações. As exportações do agronegócio em São Paulo fecharam o primeiro bimestre do ano com queda de 10,4%, totalizando 2,410 bilhões de dólares. Com relação às importações, essas subiram 3,7%, somando 840 milhões de dólares. Movimento que provocou a redução de 16,5% no saldo comercial, em relação ao primeiro bimestre de 2017, que fechou em 1,570 bilhões de dólares. De acordo com pesquisadores do Instituto de Economia Agrícola, o IEA, essa redução vem da diminuição das exportações do complexo sucroalcooleiro, principal item da pauta do agronegócio paulista, que no período analisado registrou quedas de 25% no volume e de 38,9% em valores. Ainda segundo os pesquisadores, o déficit do comércio exterior paulista poderia ter sido maior, caso não contasse com a força do agronegócio. O IEA também analisou os dados do setor a nível nacional. A balança comercial brasileira registrou superávit de 7 bilhões e 670 milhões de dólares no período analisado, com exportações de 34 bilhões e 280 milhões de dólares e importações de 26 bilhões e 610 milhões de dólares. No primeiro bimestre de 2018, as exportações do agronegócio brasileiro aumentaram 5,1% em relação ao mesmo período do ano anterior, atingindo 12 bilhões e 390 milhões de dólares. Já as importações do setor caíram 2,1%, somando 2 bilhões e 320 milhões de dólares. O superávit do agronegócio nos meses de janeiro e fevereiro de 2018 foi de 10 bilhões e 70 milhões de dólares, sendo 6,9% superior ao mesmo período do ano passado. Gustavo D'Angelo para o SBA. O Mercado do Campo faz agora um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para falar da disparada das cotações do algodão no mercado brasileiro e também com as cotações atualizadas da soja e do milho na Bolsa de Chicago. Não saia daí. O Mercado do Campo está de volta, falando ao vivo de São Paulo. Agora são 5 horas e 52 minutos, horário de Brasília. E a retomada no mercado interno da Pluma, assim como as especulações de fundos na Bolsa Futura de Nova York, fizeram com que os preços do algodão disparassem no mercado brasileiro. Quem fala sobre este assunto é o jornalista Antônio Resch no comentário de hoje. Olá, Resch. Olá. Os preços do algodão no mercado interno brasileiro estão explodindo, estão subindo mais do que rojão em festa de São João. E tem vários motivos para isso. Um deles é que o mercado interno voltou a comprar. O segundo motivo, apresentado aí pelas agências e os analistas, é que com a possibilidade de crescimento aqui do PIB brasileiro de 2 ou 3 ou 4%, aumenta o consumo e as compras, né? As pessoas vão às compras, compram roupa, às vezes necessária, às vezes porque gostam de fazer compra, e isso fortalece o mercado de algodão. Um outro terceiro motivo importante também é que com a alta dos preços do petróleo, está aí beirando 70 dólares o barril do petróleo, lembre-se que há pouco tempo estava 40. A fibra sintética, que é um subproduto do petróleo, também perde competitividade com o algodão natural que vem da terra. Sem contar a China, que é um mercado consumidor ávido por algodão, entre outros motivos.
Para o produtor brasileiro, claro que é uma boa notícia. Faz quase 10 anos que o preço do algodão no mercado interno não atinge os preços que está atingindo nos últimos dias. Bom para quem tem algodão. Até o próximo boletim. Até o próximo boletim, Hash. E aqui no painel a gente tem os preços atualizados do algodão no indicador CPE, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, com prazo de pagamento para 8 dias. Desde, no mínimo, o dia 20 de março, os preços vinham avançando. Até o dia 23 de março, a última sexta-feira, o algodão vinha em alta e ontem, no levantamento diário do CPE, o produto teve uma queda de 0,26%. Mas no acumulado do mês de março, o produto tem uma alta bem significativa no indicador CPE de 6,5%, apesar dessa queda de ontem. Então, algodão segue em alta no mercado brasileiro e algodão também tem alta hoje no mercado futuro na Bolsa de Nova York. De olho na tela, eu começo destacando os contratos com entrega em maio, que avançam 0,29% acima dos 82 centavos de dólar por libra-peso. Os contratos com entrega em julho também registram uma alta de 0,26%, para cima também dos 82 centavos de dólar por libra-peso, enquanto os contratos com entrega em setembro recuam na sessão eletrônica de hoje em 0,10% para 77 centavos de dólar por libra-peso. Dia de alta, portanto, para o algodão no mercado físico no último levantamento do CPE, que saiu na noite de ontem, e também no mercado futuro na Bolsa de Nova York. Hora de chamar mais previsão do tempo com a Juliana Rezende da Somar Meteorologia, que agora destaca o desenvolvimento das pastagens no centro-norte do país. Juliana. Ao longo dos próximos dias, as instabilidades tropicais vão ficar cada vez mais fortes nas áreas mais ao norte do Brasil. Essas chuvas já vêm sendo bastante significativas e sendo também muito frequentes. Então, com isso, o solo segue com boas condições hídricas. Na região norte, ainda também, até no interior nordestino, os índices de umidade do solo passam de 90%. Isso segue beneficiando grande parte do setor da pecuária, mantendo os pastos com bom crescimento, mas, por outro lado, ainda prejudica principalmente o manejo dos animais no campo. Para os próximos dias não vai ser diferente, tem previsão de chuva forte. Na região norte, as instabilidades acontecem muito abrangentes, então grande parte da região recebe essas pancadas de forte intensidade. No estado do Pará, chove em torno de 100 milímetros em apenas 5 dias. No litoral norte da região nordeste também chove de maneira intensa, só que nessa região as instabilidades acontecem por conta de um sistema conhecido como zona de convergência intertropical, que segue mantendo as pancadas mais fortes por todo o litoral norte da região nordeste. Na Bahia, tempo mais seco. Durante a segunda semana, a chuva forte ainda vai seguir atuando na metade norte do Brasil. Dessa vez, a chuva perde um pouco mais de abrangência, tanto que as pancadas mais fortes acontecem entre o estado do Amazonas e Pará, onde o volume de água pode alcançar até 130 milímetros em apenas 5 dias, ou seja, ainda tem risco para temporais, só que dessa vez de maneira mais localizada. Ao longo do terceiro e último período, até o dia 11 de abril, as chuvas voltam a se espalhar pela região, tanto região norte como região nordeste. Os acumulados seguem muito elevados na região norte, então as instabilidades até pelo menos o dia 11 de abril ainda acontecem de maneira muito intensa na metade norte do país, mantendo o solo com bastante umidade, o que por um lado ainda beneficia o desenvolvimento dos pastos da região, mas deve prejudicar bastante o manejo dos animais no campo. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana. E à espera do relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que será divulgado na próxima quinta-feira, o mercado do milho opera com estabilidade na sessão eletrônica de hoje na Bolsa de Chicago. Enquanto o clima seco na Argentina segue atuando como um fator altista, o avanço do dólar frente a outras moedas diminui a competitividade dos produtos agrícolas dos Estados Unidos. Isso acabou fazendo com que os preços para o mercado do milho ficassem dentro da estabilidade nesta terça-feira. De olho na tela, contratos com entrega em maio, então, permanecem em $3,74 por bushel. Os contratos com entrega em julho, também sem alteração, ficam em $3,82 por bushel. E os contratos com entrega em setembro aparecem por $3,89 por bushel nos últimos negócios. Milho sem alteração nesta terça-feira na Bolsa de Chicago, diferente do milho BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo, que apresenta queda em 2 dos principais contratos
contratos mais próximos e alta no contrato de setembro. De olho na tela mais uma vez, contratos com entrega em maio em queda de 0,34%, recuando para R$ 37,84 a saca. Contratos com entrega em julho com desvalorização de 0,35% por R$ 36,65 a saca. E contratos com entrega em setembro em alta de 0,14% para R$ 34,60 a saca. Como alguns analistas já diziam, inclusive entrevistados aqui pelo SBA, pelo Sistema Brasileiro do Agronegócio, o milho poderia começar a apresentar um comportamento de queda aí nas próximas sessões, como a gente vê hoje, depois de constantes altas que elevaram a saca de milho a patamares bem altos nas últimas semanas. Do milho encerramos então com a soja na Bolsa Futura de Chicago, a soja que também começou o dia hoje estável, assim como o milho, mas não conseguiu se manter na estabilidade, registrando quedas nos principais contratos mais próximos. Os contratos com entrega em maio recuam acima de 0,5% para $10,19 por bushel. Contratos com entrega em julho e agosto também têm perdas acima de 0,5% na sessão de hoje. E a soja BMF Bovespa, negociada aqui na B3 em São Paulo, também vem em movimento de queda, com desvalorização em torno de 0,5% nos principais contratos mais próximos, negociados nesta terça-feira aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Com isso, o Mercado do Campo de hoje se despede por aqui. Nós voltamos amanhã às 5h35 da tarde, horário de Brasília. Você fica agora com Jorge Zaidan e Renata Ferreira no programa Pecuária BR. Uma boa noite para você.